50 anos de história em prol da rede hospitalar paulista e brasileira. Na década de 60, o sistema de atendimento médico hospitalar brasileiro passou por um período de grandes mudanças. Em 1965, a população do Brasil passava dos 80 milhões de habitantes, dos quais mais de 15 milhões estavam no estado de São Paulo. Com uma rede insuficiente para prestar atendimento a toda a população, o Estado celebrou os primeiros convênios com a rede privada de hospitais e clínicas. E para aumentar a aproximação entre as partes, promover estudos técnicos e amparar os legítimos interesses da categoria, foi fundada a Associação dos Hospitais que Prestam Serviços à Previdência Social. Constituída em Assembleia Geral realizada em 4 de março e tendo o seu Estatuto Social registrado em 7 de junho, a entidade teve como primeiro presidente o Dr. Lívio Amato, cujo mandato seguiu até o início de 1967. Naquele ano, sob a presidência do Dr. Pier Paolo Gembrini, a entidade teve o nome alterado para a Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo. Primeira década. Quando a AESP comemorava seu primeiro ano de atuação, em 1966, surgiu o INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, e também a entidade nacional, a Federação Brasileira de Hospitais. A primeira década da AESP foi marcada pela criação das regionais do ABC, Campinas, São José do Rio Preto, Santos e Ribeirão Preto. Além disso, pelo lançamento da revista Vida Hospitalar, editada até 1983, pela realização da primeira Convenção Paulista de Hospitais, pela aquisição da primeira sede própria da entidade e pelo início da parceria com o IPH. Em 1973, como resultado da árdua e longa tarefa do então presidente da entidade, Padre Niversindo Querubim, o presidente da República autorizou o funcionamento do IPH como a primeira faculdade de administração hospitalar da América do Sul. Segunda década. Foi em janeiro de 1977 que o Instituto de Pesquisas Hospitalares inaugurou sua sede própria, no bairro do Morumbi, construída no terreno adquirido em parceria com a Associação dos Hospitais. Também foi nessa segunda década de atuação da AESP que foram criados os SIMPAS, Sistema Nacional da Previdência Social, a classificação dos hospitais do INPS para exigir condições mínimas de funcionamento e, por fim, o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Outro destaque daquele período de política econômica recessiva e de esgotamento das fontes de financiamento foi a criação e fortalecimento do sistema de atenção médico suplementar pela rede privada, com as modalidades de medicina de grupo, cooperativas médicas, autogestão, seguro-saúde e plano de administração. Terceira década. A terceira década da AESP, de 1985 a 1995, foi de intensa atuação. Foi quando formalizou sua regional Osasco, realizou jornadas por todo o estado, levando especialistas para abordar os principais temas da época, promoveu encontros de empresários na área da saúde e a importante palestra com seus assessores econômico e jurídico sobre o novo plano econômico. Os representantes da Associação de São Paulo marcaram presença em comissões e câmaras setoriais, como a que estudou a viabilidade de reativar o convênio com o IANSP, a de preços dos serviços do INAMPS e a de revisão e modernização dos sistemas de informações hospitalares e ambulatoriais, CISUS e CIASUS. Grande vitória da entidade estadual
foi o acordo assinado para faturamento em URV com Ciefas, Asasp, Fenaseg e Abrange, antes mesmo da conversão da tabela de procedimentos do SUS. Um grande destaque do período ocorreu no início da década, quando, ao lado das entidades representativas da saúde suplementar, participou ativamente dos debates da Constituinte. Como resultado, a garantia de que a livre iniciativa continuaria a participar do Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição de 1988, que determinava então que passaria a ser dever do Estado garantir saúde a toda a população. Quarta década. A década que iniciou com a recomendação da entidade nacional, a FBH, para que os hospitais privados e não filantrópicos intensificassem o desligamento do SUS, marcou os 40 anos de atividades da AESP, e foi quando a Secretaria de Saúde do Estado, através de resolução, estabeleceu o contrato padrão para os prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde. Houve o lançamento do Sistema AESP Online Net Saúde, a instalação em nova sede própria, localizada no mesmo prédio, em outro andar, a promulgação da Lei 9656, que definiu e organizou o setor de saúde suplementar no Brasil, a criação da ANS, onde diretores da entidade de São Paulo passaram a atuar ativamente em suas câmaras técnicas, e também a fundação da ONA, Organização Nacional de Acreditação. Uma marca relevante para a rede hospitalar privada brasileira foi a vitória da FBH na ação de cobrança da União quanto à transformação equivocada de URV em reais no repasse dos valores, com o consequente início dos respectivos pagamentos em junho de 1994. Quinta década. Abrindo a década atual, em 2005, a AESP entregou um documento referente às dívidas dos hospitais aos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Aldo Rebelo. Além disso, esteve envolvida todos esses anos nos processos de desenvolvimento e implantação da TIS e também da TUS, contribuindo no trabalho e prestando esclarecimentos a seus associados, como no encontro sobre o novo padrão TIS, que reuniu mais de 300 pessoas aqui em São Paulo. Para a elaboração de novos modelos de remuneração hospitalar, além da participação no grupo técnico, assinou o protocolo de intenções com as entidades representativas das operadoras de planos de saúde. Entre as conquistas obtidas para seus associados no decorrer desta década, destacam-se ainda o ganho de causa quanto à incidência de ICMS sobre a chamada taxa de reserva de demanda de energia elétrica, a obtenção de regime especial para emissão de notas fiscais eletrônicas e a decisão favorável em ação coletiva desincumbindo os contribuintes do recolhimento de INSS patronal sobre 1/3 de férias, os 15 primeiros dias de afastamento por doença e acidente de trabalho e o aviso prévio indenizado. Recentemente, em parceria com a Planisa, apresentou aos associados o ECOS, Sistema 100% Web, de baixo custo, que é um significativo avanço no âmbito da gestão estratégica de custos. Todas essas conquistas, assim como os eventos promovidos pela entidade, passaram e continuarão a ser compartilhados com todo o setor através do novo site e da newsletter eletrônica, canais de comunicação que gostaríamos que todos os senhores conhecessem, acompanhassem e também contribuíssem para enriquecer seus conteúdos. Agora, mais um convite. Rumo aos próximos 50 anos em prol da rede hospitalar brasileira.